Bem, gente, eu vou explicar aqui já a questão 4 para a gente prosseguir para 5. Todavia, eu vou orientar como fazer a última questão, a sexta, que é a mais complexa um pouco, tá? Então, vamos relembrar aqui essa situação. É um terreno de x por x, x ao quadrado. Eu botei aqui um L de lado, mas lá na situação mesmo está falando que é x. Então, vamos colocar x e não L de lado. X desse lado, x desse. O terreno tem 400 metros quadrados dentro na área dele, na área interna. E é um quadrado, então um número multiplicado por ele mesmo dá 400. Você percebe que aqui nós temos uma potência, ó, x elevado a 2, quer dizer, um número vezes ele mesmo, dá 400. O que vocês vão fazer? A operação de potenciação vai virar radiciação. Radiciação é quando faz tipo raiz quadrada. Então, esse número x que nós estamos procurando é igual a raiz quadrada. Ó. Aqui tem o expoente 2, então nós temos o 2 imaginário aqui, chamado de índice. A raiz quadrada de 400. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 400? Vou fazer aqui embaixo. X é igual a 20. Por quê? 20 elevado ao quadrado, que é 20 vezes 20, dá 400, né? Então, o número procurado na situação é o número 20. Número 20. Continuando com essa mesma analogia do quadrado, raiz quadrada, como eu falei, tem a ver com quadrado. Aqui tem um 2 imaginário. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É o 8, não é isso? Porque o 8 elevado ao quadrado, que é 8 vezes 8, dá 64. Então, a resposta é 8. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? Raiz quadrada de 225, índice 2, raiz quadrada. A resposta é 15. Por que 15, professor Jailton? Porque 15 elevado ao quadrado, que é 15 vezes 15, dá exatamente 225. O que isso significa? Significa que, como se fosse lá o quadrado, na situação anterior, deixa eu pegar o foco aqui, tipo assim, se lá na questão anterior a área interna fosse 225 metros quadrados, quer dizer que cada lado do quadrado seria 15. Na letra A, o lado do quadrado seria 8. E na letra C, raiz quadrada de 0,81. Você percebe que se fosse só 81, seria 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Mas nesse caso não é 81, é 0,81. O que vocês fazem? Coloquem 81 sobre 100, 81 centésimos, tira a raiz quadrada do 81 e depois tira a raiz quadrada do 100, separadamente. Para finalizar, a raiz quadrada de 81 é 9. Por que 9? Porque 9 vezes 9 dá 81. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Por que 10? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, essa é a questão 5, a parte inicial. Continuando, se o lado do quadrado, a área fosse 1,41 metro quadrado, quanto seria a medida do seu lado? Do mesmo modo de fazer, a raiz quadrada de 144 sobre 100, por que 100? Porque aqui tem duas casas decimais.
centésimos. Tira a raiz quadrada de 144, dá 12. Tira a raiz quadrada de 100, dá 10. 12 dividido por 10 dá exatamente 1,2. 1,2 vezes 1,2 dá 1,44. Vou apagar aqui para não atrapalhar a letra E, que está atrapalhando. Raiz quarta de 81. Deixa eu fatorar aqui para vocês verem. Fazer aqui a fatoração, igual eu ensinei vocês no vídeo anterior. Faça o tracinho, coloca o 81. O número 81 é ímpar, não divide por 2, então vamos por 3. 81 não divide por 2, porque é ímpar, então vamos por 3. 81 dividido por 3 dá 27. 27 também é ímpar, então vamos dividir por 3, dá 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Perceba que aqui tem 1, 2, 3, 4. 4 fatores, 3. Então é como se fosse 3 elevado à quarta. Vamos lá para a situação. Raiz quarta, o índice 4, de 81. Deu quanto? 3 elevado à quarta. Toda vez que o índice aqui e o expoente aqui do radicando for o mesmo número, basta cancelar. Sobrou quem? 3. Isso significa, gente, a resposta é 3, viu? Mas se você fizer para comprovar que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vai dar o quê? 81. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, pronto. A raiz quarta de 81 é 3. Nesse aqui eu já fiz na aula passada. A resposta deu 2. Não foi? Por que 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes o 2 dá 32. Vamos conferir. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então, a resposta é 2. Raiz quarta de... Raiz cúbica. Cúbica é 3. Raiz cúbica de 64. Deu quanto? Deu 4. Por que 4? Porque 4 vezes 4 dá 16. E 16 vezes 4... dá exatamente 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E tem o 4 quantas vezes o fator 4? 3. Aqui vai dar no mesmo. A resposta aqui é só negativo, ó. Você percebe que é o mesmo. A regrinha lá que falou. Se o expoente aqui, ó, negativo, você vai fazer isso. Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Menos com menos mais, mais com menos menos. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Pronto, tá aprovado, dá menos 64.